Hoje eu quero te mostrar quais são os seus sabotadores. Existem 10 sabotadores. O Dr. Chisati Amini, ele fez uma pesquisa onde ele identificou que todos nós temos 10 sabotadores. Só que em algumas pessoas esses sabotadores tomam conta. Ele separa de duas formas. Ele separa o sábio e o crítico. Quando você atua com o seu sábio, você está trabalhando de forma inteligente, você está atuando sem estresse, você está resolvendo problemas, você está vivendo uma vida tranquila e trazendo abundância e felicidade para a sua vida. Agora, quando você atua com os seus sabotadores, rapaz, aí você vive um estresse danado, cheio de estresse, doença, dificuldade, você nunca vive no seu melhor, você está virado num plano de escassez. Então, hoje aqui eu vou te mostrar para você identificar se você está atuando na sua vida com o seu sábio ou se você está atuando na sua vida com os seus sabotadores, beleza? Durante a nossa infância, a função do nosso subconsciente é proteger a gente do caos, proteger a gente da nossa vida, para que a gente consiga construir uma estrutura emocional para nos proteger desse mundo caótico que a gente vive. Só que o que acontece? À medida que a gente vai desenvolvendo e vai crescendo, essa autoproteção vai criando padrões de comportamento, vai criando um perfil para te proteger da sua infância, daquele mundo caótico, para que você consiga passar por essa infância. Então, a grande função dos sabotadores, eles surgiram como uma ferramenta de autoproteção, para que você conseguisse manter a sanidade mental. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, esses sabotadores, eles começam a tomar conta da sua vida. E se você não tomar cuidado, você acaba vivendo mais preocupado em sobreviver, ou seja, você vive dominado pelo medo e não vive em busca dos seus desejos. E aí, quando você vive dominado pelo medo, você vive na escassez. Você vive com medo de perder, você vive com medo das coisas acontecerem. A sua vida é dominada pelo medo. Então, o que eu quero trazer aqui hoje para você é para você trazer luz para esses sabotadores, como eles estão controlando a sua vida, beleza? Ó, existem 10 sabotadores. Quem são eles? A gente tem o crítico, que é o sabotador principal. Todos nós temos um crítico. Ele critica você mesmo, ele critica as outras pessoas e ele critica as situações, as circunstâncias. Esse é o nosso sabotador. Ele é a parte analítica do nosso cérebro, que fica observando e julgando as coisas que estão acontecendo no ambiente, beleza? E o nosso sabotador principal, o crítico, ele tem outros 9 sabotadores, que são os sabotadores cúmplices. Quem são eles? O insistente, o prestativo, o hipervigilante, o inquieto, o controlador, o esquivo, o hiperrealizador, a vítima e o hiperracional. Então, eu vou passar por cada um desses sabotadores aqui com você, eu vou ver quais que dá tempo da gente trabalhar nessa aula, também para a aula não ficar muito longa e cansativa. A gente vai trabalhar nesses sabotadores e eu vou te mostrando como que eles interferem na sua vida. Eu vou te pedir o seguinte, você vai fazer o seguinte, eu vou descrever o sabotador e você vai colocar aí no chat, olha só, você vai colocar aí no chat de 0 a 10 o quanto você acha que esse sabotador que eu estou descrevendo interfere na sua vida, beleza? Vamos lá, então. Vamos começar pelo insistente. Quem que é o insistente? O insistente é assim, perfeccionismo e necessidade de ordem e de organização ser levadas longe demais. Ou seja, o insistente é aquele perfeccionista, aquela pessoa que bate no peito e fala assim, o certo é certo, o errado é errado e eu sei o jeito certo de fazer. E aí ele critica as pessoas, ele julga as pessoas e fala assim, se você não consegue fazer com perfeição, então nem faça. Ele é metódico, ele é pontual, ele é perfeccionista, ele inclusive se irrita, é muito tenso, é muito teimoso e muitas vezes sarcástico por conta dessa necessidade de perfeição. Ele se cobra muito, tá? O insistente se cobra pra caramba. Ele cobra tanto ele mesmo quanto as outras pessoas. Ele é muito crítico de si mesmo, ele tem uma forte necessidade de autocontrole e de autocontenção. Então, ela é aquela pessoa extremamente controlada, sabe? Ele não gosta muito digamos assim, de se expor. Ele sempre está se protegendo numa caixa, numa cápsula de um mundo ideal, sempre esperando que as coisas estejam perfeitas para que ele possa tomar uma ação. É altamente sensível a críticas. Toda vez que você critica alguém que tem um insistente, esse alguém fica irritado, tá? Ele é sensível, ele fica bravo quando você critica ele. Então, toda vez que alguém critica, acaba o dia dessa pessoa. Ela não gosta de ser criticada, ela quer ser perfeita, tá? O insistente trabalha além do necessário
para compensar tanto a negligência quanto a preguiça das outras pessoas. Então, ele está sempre fazendo mais por conta dos outros. Está conseguindo se identificar? Vai anotando aí, vai prestando atenção no que o insistente faz. Olha só o tipo de pensamento que ele tem. As outras pessoas costumam ter padrões muito vagos, eles deixam as coisas muito abertas, eles não são muito exigentes, qualquer coisa tá bom. Eu preciso ser mais organizado e metódico do que os outros para que as coisas sejam bem feitas. Se eu não cuidar, as outras pessoas não vão cuidar. Sabe quem que é o insistente? É aquela pessoa que odeia erro, odeia errar e odeia que as outras pessoas erram. As outras pessoas erram, ele perde o estribeiro, ele se estressa, tá? Então, ele tem um sentimento muito forte de frustração, ele está sempre frustrado, sempre decepcionado, tanto com ele quanto com as outras pessoas, porque as outras pessoas não conseguem alcançar os padrões que ele tem. É angustiado pelo medo dos outros estragarem não só a ordem, quanto o equilíbrio que ele criou. Então, ele vai criando as coisas organizadas. O insistente é que a pessoa, você chega na mesa dela, você mexe alguma coisa, tira do lugar, ela já fica possessa com você, tá? E outra, ele fala o seguinte, sabe, como é que ele justifica a importância dele ser assim? Como que ele justifica a importância dele ser perfeccionista, dele não gostar de errar? Ele fala o seguinte, as coisas dependem de mim para consertar as confusões que eu encontro, tá? O perfeccionismo é bom e me faz sentir bem comigo mesmo. Ó, tem o jeito certo, óbvio, de fazer e o jeito errado, óbvio, de fazer as coisas. Eu sei o jeito certo. Eu sei como as coisas devem ser feitas e eu preciso fazer a coisa do jeito certo. Então, esse é o insistente, ele é super preocupado. O que ele causa? Conta aí pra mim, galera. Olha só, conta pra mim. Quem aqui sente que tem um insistente? As coisas têm que estar sempre arrumadinhas, sempre certinhas, tudo tem que estar perfeito. Quem sente que tem um insistente aqui? Conta para mim. De 0 a 10, quanto você acha que o insistente está interferindo na sua vida? Qual que é o impacto do insistente em você e nas outras pessoas? Ele vai fazer o seguinte, ele vai causar em você uma rigidez, você se torna uma pessoa rígida, uma pessoa que não consegue ter flexibilidade, não consegue lidar com as situações. O certo é certo, o errado é errado, e acabou. Não existe meio termo, não existe tons de cinza. Ele acaba reduzindo a sua flexibilidade de lidar com mudança. Você não gosta de mudar. Tudo que vai te tirar da sua zona de conforto, você não quer. E aí, você sabe que você precisa mudar. Você sabe que isso está te incomodando. Você já percebeu que a sua abundância está travada. Mas, como o insistente está agindo, você fica com medo da mudança. E aí, você fica com medo de dar um passo a mais. Isso acaba te impedindo de alcançar os seus objetivos. Acaba te impedindo de ir atrás dos seus sonhos. E aí, o que ele faz com você? Ele te causa uma constante ansiedade, uma constante frustração, porque você está sempre preocupado com o que vai acontecer e está sempre frustrado, porque as coisas nunca atingem aquela sua necessidade de perfeição. O insistente, ele vai causar também um ressentimento, uma ansiedade muito grande, uma dúvida de si mesmo. E assim, ele acaba ficando, digamos, chateado com as outras pessoas, saca? Porque as outras pessoas acabam ficando chateadas com ele. Por quê? Porque eles se sentem que, independente do quanto eles trabalharem, do quanto eles se indignarem, eles jamais vão conseguir agradar o insistente. Sabe? Aquela pessoa que você pode fazer 10, 15, 20 vídeos, gravar 400 vezes, você sabe que você nunca vai agradar a pessoa, sempre vai ter uma coisinha que precisa melhorar. Esse é o insistente. O insistente, ele oferece uma maneira de silenciar uma voz constante de autocrítica que está dentro da sua cabeça. O que acontece? Você tem um medo da crítica muito grande, muito medo das outras pessoas perceberem que você não é perfeito. Então, você está o tempo inteiro tentando ser perfeito. Como você está tentando ser perfeito, você tem medo das pessoas, de não agradar as outras pessoas, de não ser perfeito como você acha que você deveria ser. E aí, você acha que se você fizer o certo, fizer as coisas perfeitas, se dedicar ao máximo, você vai estar fora do alcance da interferência e da reprovação das outras pessoas. Ou seja, você tenta se proteger para não ser criticado, para não ser julgado, tá? E aí, o que acontece? A ordem e a perfeição vão trazer para você um sentimento de alívio temporário, porque você fala assim, não, ninguém pode criticar, tá tudo bem. E isso gera para você digamos, como se você estivesse organizando o caos. De onde pode ter vindo o insistente na sua vida? Ele pode ter vindo para gerar uma sensação de ordem no meio de uma família, uma dinâmica familiar ali caótica quando você era criança.
Então, quando você era criança, de duas uma, ou a sua família era uma loucura, um caos total, e a sua organização veio para você se sentir meio que protegido dentro daquele caos, ou então ele veio a partir de quando você percebeu que toda vez que você se mantinha organizado, toda vez que você fazia as coisas perfeitas, tirava notas boas, os seus pais que eram distantes de você, eles não eram aqueles pais que estavam emocionalmente envolvidos no seu desenvolvimento, você ganhava a atenção deles. Então, toda vez que você tirava nota boa, que você se mostrava aquela criança exemplar, perfeita, que é exemplo para as outras famílias, toda vez que você percebia isso, eles reforçavam esse gatilho de que o insistente, de que você é bom, de que você ser perfeito é importante e você vai se sentir amado. E aí, o que acontece? Com isso, você acaba tendo essa necessidade de aprovação das outras pessoas e de perfeição. Só que isso impede de você se arriscar, tá? Isso impede você de se arriscar, isso impede você de tentar coisas novas, isso impede você, muitas vezes, de empreender, porque você fica sempre esperando o momento perfeito. Faz sentido, galera? Fez sentido para vocês isso? Olha só, a Maria Claudete falou que ela deve estar nos 8, exatamente isso. Precisarei disso para organizar minha vida e minha mente. Pois é, Silvano, olha só. Então, esse é o insistente. Lembra, a gente tem 10 sabotadores. Já eu vou falar para você qual que é o índice que esse sabotador ele começa a preocupar, beleza? Bom, vamos lá. Segundo sabotador, esse aqui, velho, ele é aquele sabotador que a maior parte das pessoas tem e todo mundo acha que é bom, tá? Todo mundo acha que é bom ser assim, mas não é, isso te atrapalha muito. Quem que é ele? É o prestativo. Quem que é o prestativo, galera? Ó, o prestativo ele tem ele veio a partir de uma tentativa indireta de você conseguir aceitação. Como se você precisasse dele para você ter aceitação, ter afeição. Como? Por meio da ajuda. Então, o prestativo é aquela pessoa que ela sente que ela tem que ajudar, ela tem que agradar, ela tem que trazer, ela tem que ser elogiada pelas outras pessoas, entendeu? Então, o que ela faz? Ela ajuda, ela elogia, ela tá sempre... É aquele amigão, sabe? O amigão que é pau para toda obra, que tudo que você pede para ele faz, ele nunca fala não, ele é o ombro amigo que escuta todo o chororô dos colegas. E aí, o que acontece? Ele é tão preocupado em ajudar os outros, em ser prestativo, que ele acaba deixando as próprias necessidades de lado, tá? E aí, o que acontece? Como ele deixa as próprias necessidades de lado, ele acaba se sentindo ressentido com o resultado disso. Por quê? Porque as pessoas não reconhecem. Então, o prestativo tem uma forte necessidade de se sentir amado. E como é que ele tenta conseguir isso? Ele tenta conseguir isso ajudando, agradando os outros, resgatando, elogiando as outras pessoas. Ele precisa se certificar com frequência de que as pessoas estão gostando dele, têm afeição por ele, sabe? Que as pessoas se importam. Ele precisa certificar o tempo inteiro que as pessoas se sentem amadas. E olha que louco, na minha equipe eu já tive muita gente que era assim, tá? No meu time. E é legal, eu sempre faço esse teste com a minha equipe para eu poder saber com que tipo de pessoa que eu estou lidando, para eu poder organizar a minha forma de lidar com essa pessoa, tanto para ajudar ela a reduzir esses sabotadores, quanto também para saber quando o sabotador está entrando em ação, para eu ajudar ela a contornar. E aí o que acontece? Quem tem o prestativo muito alto, ele tem uma necessidade constante de ser elogiado pelo chefe, de ser elogiado pelos parentes, pelos pais, pela esposa. Ele está o tempo inteiro carente de elogio. Ele tem o que a gente chama de carência emocional, sabe? Ele precisa desse elogio, desse emocional resgatado. Então, tem outro ponto. O prestativo, ele não consegue expor as suas necessidades, sabe? Ele não consegue expressar as próprias necessidades de forma aberta e direta. Fala assim, cara, eu tô precisando disso. Eu tô me sentindo assim. Não, ele sempre faz de forma indireta. Ele tenta mostrar para as pessoas que ele está infeliz, que aquilo ali não está dando certo. E aí, o que acontece? Ele acaba deixando as pessoas se sentindo obrigadas a retribuir. Isso sobrecarrega todos os lados da equação.
Sacou? Quais são os pensamentos que normalmente passam na cabeça de alguém que tem o prestativo alto? Vê se você identifica algum desses aí em você. Para ser uma boa pessoa, eu preciso colocar as necessidades dos outros à frente da minha. Eu fico incomodado quando as pessoas não reparam ou não ligam para o que eu fiz para elas. Elas são muito egoístas, as pessoas são muito ingratas. Dou muito para as outras pessoas e eu não penso bastante em mim. Eu posso fazer qualquer pessoa gostar de mim. Se eu não salvar o mundo, se eu não salvar as pessoas, quem vão salvar? Quem vai salvar? E aí, galera? Tá se identificando com o prestativo? Qual que é o sentimento que o prestativo traz para você? Expressar as próprias necessidades diretamente parece egoísmo. Se eu estou falando como eu estou me sentindo para outra pessoa, parece que eu estou sendo egoísta. Eu estou sendo egoísta de colocar a minha necessidade na frente. Ele tem medo de que insistir nas próprias necessidades vai afastar os outros. Ou seja, ele tem medo de que, se ele falar o que ele está sentindo, se ele quiser fazer as coisas do jeito dele, as outras pessoas vão se afastar. Então, ele prefere ceder, fazer as coisas que a pessoa quer, do que ele ir lá e falar o que ele está sentindo. E aí, o que acontece? Ele acaba se sentindo não valorizado, ele fica ressentido, ele acha que ele não é valorizado. Só que ele tem dificuldade de expressar isso, ele tem dificuldade de falar que ele está se sentindo desvalorizado. O que ele faz? Ele tenta cada vez mais chamar a atenção, ele tenta cada vez mais fazer mais para que você valorize, para que você elogie, para que você fale que não consegue viver sem ele. É isso que o prestativo precisa que as pessoas falem para ele que não conseguem viver sem ele. Tá? E quais são as mentiras que o prestativo usa para justificar esse tipo de ação, esse tipo de atitude? Ele fala o seguinte: eu não faço por mim, eu ajudo as pessoas de forma altruística, eu não espero nada em troca. O mundo ia ser um lugar muito melhor se todo mundo fizesse isso, se todo mundo fizesse o mesmo. E aí, na hora que eu falo isso aqui, você que tem o prestativo fala assim, mas não é mesmo? O mundo ia ser muito melhor se todo mundo ajudasse o outro, se todo mundo ajudasse o outro e não pedisse nada em troca. Pronto, esse é o seu prestativo em ação. Qual que é o impacto em você mesmo e nas outras pessoas? Você acaba colocando em risco as suas próprias necessidades. Sejam as suas necessidades emocionais, sejam as suas necessidades físicas e sejam as suas necessidades financeiras. Tem uma tia da Gabi, cara, que é impressionante. Ela não tá empregada, ela tá desempregada. Ela faz os bicos dela, dá um jeito de conseguir o dinheiro dela, mas ela tá o tempo inteiro arrumando dinheiro para os outros. Ela coloca em risco, ela já tomou calote várias vezes por emprestar dinheiro que ela não tinha para as outras pessoas, simplesmente porque ela tem essa necessidade de ser prestativa. Saca? E aí o que acontece? Leva o ressentimento e desgaste, você acaba se afastando. Lembra que a gente sempre fala, né? Tem uma crença que é muito forte, que é, como é que é? Dinheiro, amigos, negócios à parte, né? Amigos, negócios à parte. E aí você acaba misturando as duas coisas, você empresta dinheiro, seu amigo não te paga, e aí você se sente, desgasta aquela relação, você se sente traído, isso é o seu prestativo. Então, os outros acabam muitas vezes criando uma dependência dessas pessoas. Ao invés deles aprenderem a cuidar de si mesmos, eles podem se sentir obrigados, culpados e manipulados, tá? E aí, galera, estão se identificando? Eu vejo isso muito na família da Gabi, cara. Meu sogro deve estar assistindo aí. Eu acredito, é porque ele não colocou aí, tá? Mas ele sabe que ele tem esse sabotador bem alto, o prestativo. Ele sabe disso. Ele, meu cunhado, minha esposa, é cultural lá dentro da família deles ter o prestativo muito alto. Foi passado de geração em geração, de se preocupar, de ajudar. Olha só, Ricardo. E, gente, qual que é o problema? Isso não é errado, tá? Não é errado você ajudar as pessoas. O problema é quando você começa a se prejudicar para ajudar as outras pessoas. Aí sabe o que acontece? Você fala, Fagner, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer os 100 dias da abundância porque eu não tenho tempo. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu esposo, da minha mulher, eu tenho que visitar minha sogra no final de semana, eu tenho que ajudar meus amigos, eles estão sempre pedindo ajuda, e aí você se sobrecarrega. Você pega e o que você tinha que fazer em 8 horas do dia, você leva 12, 14, porque você está sempre pegando o trabalho dos outros. Uma pessoa chega e pede para você, me ajuda nisso daqui, faz isso aqui para mim, ajeita assim, e você não consegue dizer não. Se eu pudesse definir o prestativo em uma frase, eu não consigo dizer não. O prestativo, ele não consegue dizer não para as pessoas. Se as pessoas pedirem alguma coisa para ele, ele vai fazer. Ele não faz. Sua esposa chega, vamos lá na casa da mamãe, ela tá precisando de ajuda. Você vai, você tava doido, você já tinha marcado de sair, marcado de jogar seu videogame, de fazer alguma coisa, sei lá, jogar futebol com seus amigos, você vai deixar de fazer porque você não consegue dizer não para ninguém.
Sabe como é? Você deixa a sua vida de lado para viver a vida dos outros. Você deixa de comer, você colocou a comida no prato. Esse é um exemplo clássico. Tenho certeza que algumas pessoas aqui vão se identificar. Você coloca a sua comida no prato, e aí o seu esposo, o seu filho, chega do lado e fala assim, nossa, essa coxinha deve estar gostosa. Aí você vai lá, você estava doido, você pegou a única coxinha, você estava salivando pela coxinha, mas você vai dar para a pessoa, quer? Então come, toma aí. É desse jeito. Pois é, galera, o prestativo, velho, ele acaba com a gente. Por quê? Ele faz com que você não tenha tempo, ele faz com que você afaste as pessoas de perto de você, porque elas, ou você afasta ou você torna elas dependentes. Aquela pessoa que ela não consegue se expressar emocionalmente, ela não vai te elogiar, ela não vai fazer as coisas, e aí você não vai se sentir amado. Só que você tem uma extrema necessidade de se sentir amado. E aí você cobra essa pessoa, você sufoca, você não me ama, você não me quer, você não se preocupa comigo. E aí você vai sufocando, você vai perdendo as suas relações, e aí você começa a gastar com o que não tem, a sua família chega para te pedir dinheiro, você empresta dinheiro, e aí eles te dão o calote, aí você se sobrecarrega, aí você vai na casa da sua mãe, ela tá com a geladeira velha lá, você se sente culpado de não poder ajudar, e aí você acaba, por essa culpa de você não conseguir ajudar, o que acontece? Você acaba ficando cada vez mais vivendo naquele padrão de culpa. E quando você vive no padrão de culpa, quando você se culpa, você se pune. Olha só que interessante. Se você está num tribunal, eu estou no tribunal, e eu sou a pessoa assaltou um banco, está no tribunal, e ela é declarada culpada, o que vai acontecer? Ela tem que ser punida, não é mesmo? Ela vai ser punida. O que você acha que você faz quando você se culpa? Olha só, quando você se culpa pelas coisas que você faz, o que o seu cérebro entende é que você tem que ser punido. Se eu me culpo, eu tenho que ser punido. E se eu tenho que ser punido, como é que eu me puno? Não tendo sucesso, não tendo prosperidade. É assim que a gente se pune. Então, toda vez que você se culpa por algo, por estar fazendo essas coisas, o que você está fazendo é prejudicando, é bloqueando a sua abundância. E aí você chega na casa da sua mãe, você não consegue dar uma vida melhor para ela e você se culpa, você vai se punir e aí você vai viver cada vez mais no ciclo de escassez. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar esses sabotadores. É por isso que você precisa desses 100 dias para você poder trabalhar a sua abundância e desbloqueando um a um, limpando todas essas travas que estão instaladas aí em você. O prestativo, ele tenta ganhar atenção e aceitação ao ajudar os outros. Ele é uma tentativa indireta de você satisfazer as necessidades emocionais, tá? Você tem uma necessidade emocional de se sentir amado. Lá na infância, lá na sua infância, você passou por momentos onde você sentiu rejeição. Então, por exemplo, no meu caso, minha mãe queria que eu fosse menina. E quando ela descobriu que era menina, eu senti uma rejeição. Depois, lá na frente, na escola, eu queria dançar, participar da festa junina, e todo mundo tinha os seus pares. E eu sempre era o último a ser escolhido, porque eu era muito baixinho, as meninas não queriam dançar comigo. E aí eu novamente me sentia rejeitado. Então, o que aconteceu? Essas coisas foram acontecendo e foram construindo em mim uma necessidade de aceitação, de fazer as coisas para chamar atenção, de ajudar os outros para chamar atenção. E aí, o que acontece? Duas coisas que são aprendidas na sua infância. Primeira coisa, eu preciso colocar a necessidade dos outros na minha frente. Essa é a primeira suposição. Você aprende que quando você faz as coisas que os outros querem, você ganha aceitação. Então, por exemplo, você quer uma balinha e aí o adulto vira para você e fala assim, me dá um beijo que eu te dou a balinha. Ou seja, você entende que para você ter as coisas que você quer, você precisa colocar a necessidade dos outros à frente. A segunda coisa que você aprende, eu preciso dar amor e afeição para poder receber algo em troca, para poder receber amor e afeição em troca. Então, toda vez que você pede alguma coisa para sua mãe, o seu filho pede alguma coisa para você, e você pede algo em troca, então ele fala assim, mamãe, vem brincar comigo. Aí você pega e fala assim, eu vou, mas só se você me der um beijo. O que ele entende? Que para ele ter o que ele quer, para ele ter o amor que ele precisa de você, ele tem que dar algo em troca. E aí, velho, já era. Você plantou na cabeça do seu filho que ele não é digno de ter o seu amor, a não ser que ele faça alguma coisa em troca. E aí o prestativo vai lá e pipoca nas alturas. Olha só que louco. Esse, então, foi o prestativo. Eu vou passar mais uma aqui, que é um sabotador que, cara, eu tenho certeza que muitos de vocês têm. Esse sabotador,
ele é um sabotador muito, muito, muito traiçoeiro, tá? Por quê? Porque na maior parte das vezes, a gente, digamos, ele tem um ganho secundário. Assim como todos os sabotadores, eles têm um ganho secundário, tá? O que é esse ganho secundário? Ele te prejudica, mas você também consegue coisas por causa dele. Então é difícil se desfazer dele, porque tem esse ganho. Ele argumenta, ele joga com você para você sentir esse ganho. Já teve casos que eu tratei, por exemplo, de pessoas que ela estava em depressão, mas se ela saísse da depressão, olha que louco, se ela saísse da depressão, o marido ia voltar para trabalhar. Então ela tinha um ganho secundário. Se ela saísse da depressão, o marido ia parar de dar atenção para ela. Consequentemente, a gente tratou, só que ela voltou. Por quê? Porque na hora que ela percebeu que o marido voltou a trabalhar, o ganho secundário dela era maior. E aí ela preferia estar doente para ter o marido perto do que se curar, do que se salvar da doença. E assim são os sabotadores. Sacou? É assim que eles funcionam. O que eles fazem? Eles fazem com que você tenha um ganho secundário para que você não queira se livrar dele. Por isso que a gente precisa tratar, por isso que a gente precisa ir lá na raiz, lá na sua base. A gente precisa voltar lá na sua infância e desfazer a trilha neural que foi construída por esse sabotador. Beleza? Olha só. Qual que é esse próximo sabotador que a gente vai trabalhar, então? Esse próximo sabotador é a vítima. Quem que é a vítima? A vítima é aquela pessoa emocional e temperamental que usa chantagem para poder conquistar a atenção e afeição. Ela tem um foco extremo em sentimentos internos, principalmente aqueles dolorosos. E ela tem tendência a mártir, sabe? Ninguém me quer, ninguém lembra de mim, ninguém me ama. Cara, eu lembro, algum tempo atrás, nossa, minha mãe era desse jeito. Gente, era impressionante. Eu não sei se ela está assistindo aqui hoje, mas ela melhorou muito. Minha mãe, ela começou a participar dos meus programas, começou a participar de programas de alguns amigos meus. Nossa, ela melhorou muito. Hoje minha mãe já não tem mais esse perfil de vítima. Eu lembro que eu ligava para ela, dava até preguiça de ligar para minha mãe, porque eu ligava para ela, ela falava assim: "Ah, lembrou que tem mãe? Ah, você não lembra de mim?" E isso acabava me afastando, sabe? Essa cobrança. Então, a vítima, ela tem isso. Ao invés dela ir fazer o que ela quer fazer, por exemplo, se minha mãe queria que eu ligasse para ela, queria falar comigo, ao invés dela ficar esperando eu ligar para reclamar que eu não lembro dela, ela tinha que pegar o telefone e me ligar, entendeu? A vítima, ela espera que o outro faça aquilo que ela quer. A vítima, ela está sempre preocupada, e aí ela acha que se ela ficar doente, se ela se deixar, tipo, se ela ficar triste, se ela tá deprimida, ela vai chamar a atenção das pessoas. Então, ela se foca muito naqueles sentimentos para poder trazer a pessoa para observar ela. E aí, o que acontece? Se a vítima é criticada, ou mal interpretada, mal compreendida, o que acontece? Ela começa a se recolher, faz beicinho e fica emburrada. Então, provavelmente, se você tem o perfil da vítima, na hora que eu comecei a apontar esses pontos aqui para você, a mostrar como é que você é, a hora que eu viro para você e falo assim, cara, isso daqui está acontecendo na sua vida, você tem esse sabotador, isso daqui está te impedindo, o que você vai fazer? Você vai cruzar os braços, vai fazer beicinho, vai emburrar. Ah, eu não sou assim. E aí vai criar uma camada em torno de você que vai impedir você de alcançar os seus objetivos. Faz sentido, galera? Olha só. Então, a vítima, ela é bastante dramática e temperamental, é muito dramática. E provavelmente tem muita gente que vai falar assim, ah, isso daqui é fulano, isso daqui é ciclano, ah, fulano é assim, fulano é assado. Então, ela, muitas vezes, quando as coisas ficam muito difíceis, a vítima, ela quer desmoronar e desistir. Começou a ficar difícil, ao invés dela fazer a coisa acontecer, dela ir atrás, dela não mudar, não, o que faz? Ela desiste. Ela começa a desistir, ela para, ela fala, eu não dou conta, eu sou imprestável, eu sou burro, eu sou isso, aquilo, e desiste. O que mais que ela faz? Ela sufoca a raiva, o que acaba resultando em depressão, em apatia, em fadiga constante, ela está sempre apática, muitas vezes ela está cansada o tempo inteiro. Tá? Por quê? Porque ela sufoca, ela não expressa os sentimentos dela, ela tem essa tendência de, quando a pessoa briga com ela, ao invés dela se libertar dessa raiva, ela prende. Ela é inconscientemente ligada a ter dificuldade. Ela fica buscando a dificuldade na vida dela para ela poder ter um motivo para ser mártir.
Sabe aquela coisa da pessoa, ela fica buscando uma forma de adoecer, ela fica buscando uma forma de ficar doente. E aí, o que acontece? Eu já vou responder sua pergunta, tá, Jaime? O que acontece? Essa pessoa que ela é a vítima, ela tem uma tendência a se prender, tá sempre... quando ela recebe atenção, ela percebe que ela só recebe atenção quando ela está mal-humorada, quando ela tem problema emocional, quando ela está sendo temperamental. Então, para receber essa atenção, ela vive fazendo isso, ela vive mal-humorada, ela vive temperamental. É tão louco essa questão, e isso é muito forte. E eu até já conversei isso com a minha mãe, que meu pai me conta que quando ela era mais nova, olha que louco o nível que chega a vítima, o sabotador da vítima. Quando minha mãe era mais nova, ela gostava de ficar internada no hospital porque ela recebia visita. Você está entendendo o nível que chega a vítima? Ela gostava de ser internada, de ficar doente, porque é na hora que ela recebia visita, que ela recebia atenção. E por que isso aconteceu? Bom, com a minha mãe fica fácil de eu dizer, porque eu convivi com ela, eu conheço toda a minha família, eu conheço minha avó, conheço meu tio, então eu conheço a educação dela. O que aconteceu? Quando ela era pequena, minha mãe é mais nova, meu tio é o mais velho, ela é mais nova, a diferença dos dois é de 1 ano. Só que a minha mãe, apesar de ser a caçula, ela não recebeu a atenção de caçula. O que aconteceu? Meu tio, com 4 anos, mais ou menos, foi atropelado por um caminhão. E, para você ter uma noção, foi ele uma carroça atropelada pelo caminhão, e meu tio sobreviveu e o cavalo morreu. Você tem noção, tanto que o casco ali era duro. E aí, só que, a partir disso, meu tio teve uma série de problemas, meu tio ficou muito tempo em coma, e perdeu um pedaço da massa cefálica, então ele teve uma série de problemas depois, ele teve que tomar remédio controlado durante toda a vida dele, ele mora com a minha avó até hoje. Então, durante toda a vida da minha mãe, o que aconteceu? Para ela ter atenção dos pais, ela entendeu o seguinte, bom, vê como é que é a cabeça de criança. Como a criança, ela aprende através do exemplo. O que aquela criança entendeu? O meu irmão tem a atenção dos meus pais, tem a atenção de todo mundo, porque ele está doente, porque ele é doente. Então, eu tenho que ficar doente também para ter atenção. Assim eu vou me sentir amado, assim eu vou ter atenção. E aí, o que aconteceu? A vida inteira, a minha avó falava para ela que ela era bonequinha de cristal, protegia ela. E aí ela foi entendendo e aprendendo que para ela se sentir amada, olha a cabeça daquela criança. Para ela se sentir amada, ela precisava ficar doente. Para ela ter a atenção dos pais, ela precisava ficar doente. E assim ela construiu esse perfil de vítima. Só que o que acontece? Depois que a gente está adulto, não adianta a gente saber conscientemente disso. Tá? Não adianta eu saber isso de forma consciente. Porque o que acontece? A nossa mente, ela absorve, ela cria o padrão de entendimento na idade que a gente tinha. Então, naquela idade, quando ela sofreu aquele impacto emocional, aquela memória foi guardada com aquele entendimento. Hoje, ela entendendo de outra forma, não adianta, porque essa memória já está lá, rodando no automático. O que a gente precisa fazer? A gente precisa acessar essa memória e tirar essa carga emocional atrelada, trazer a consciência de hoje para aquela memória de infância. Então, por exemplo, lá atrás, se a gente faz um trabalho desse, vou dar o exemplo da minha mãe que fica mais fácil. A gente volta lá, quando ela tinha os seus 3 aninhos, e o seu irmão foi impactado, o seu irmão sofreu o atentado, a gente vai lá e explica para essa criança, olha, Neres, você é amada de qualquer forma, independente do que aconteça, o papai e a mamãe te amam, eu sempre vou estar aqui junto com você, o seu irmão sofreu um acidente, por isso ele precisa de mais atenção, porque ele está doente, mas você não precisa ficar doente para ter atenção, para ser amada, o papai e a mamãe vão te amar sempre. E aí a gente explica para essa criança o que aconteceu. E aí o que vai acontecer? A hora que essa criança entende aquela emoção, aquela necessidade de ficar doente para poder se sentir amada, vai embora. E instantaneamente esse sentimento some e a vítima zera. A vítima zera, entendeu? Então, o que vai acontecer? A vítima, em algum momento da infância, aconteceu esse tipo de coisa. Ela percebeu que ela, para ser vista, para ela ser aceita, ela precisava chamar atenção. Ela precisava mostrar que tinha alguma coisa errada com ela. E aí ela cria uma estratégia para extrair um pouco de afeição das pessoas.
Ó, eu vou dar um exemplo da vítima e com certeza vocês vão identificar alguém que é vítima. Sabe como é que é uma vítima? É aquela pessoa que chega assim, você chega e fala para ela, nossa, poxa, tô numa dor na perna, aí ela pega e fala assim, é porque você não sabe a dor que eu tô nas costas. Essa sua dor na perna aí não é nada. Aí chega outra vítima e fala assim, que nada. Essa dor nas suas costas não é nada, você tem que ver o meu rim que não tá funcionando, tô com uma pedra no rim aqui que tá doendo pra cacete. A vítima, ela faz campeonato de desgraça. Pra você ter noção do quanto que ela precisa chamar atenção. Quem tem a vítima faz campeonato de desgraça. E aí eu te pergunto, galera, quem aqui se identificou com a vítima? Sente que tem essa necessidade de estar sempre olhando o lado negativo, sempre reclamando da situação financeira. Se chega alguém falando que ganha pouco, você mostra que você ganha pior. Tá? Você sente essa necessidade de mostrar que as coisas não são assim. Conta aí para mim. E tem um outro ponto que a vítima faz, que eu vou te falar. Para a vítima, nada que acontece na vida dela é culpa dela. É sempre culpa do governo, é sempre culpa do chefe, culpa dos seus filhos que não cuidam, seu filho não te liga, né? Meu filho não arruma a cama, meu filho não se importa comigo, meu marido não me dá atenção. Esses sabotadores, eles estão aí interferindo na sua vida, te prejudicando, te atrapalhando. E é importante, gente, você entender os sabotadores, mesmo que você não tenha. Por quê? Porque as pessoas ao redor de você, muitas vezes vão ter. A gente tem que conhecer os sabotadores para a gente poder saber lidar com essas pessoas e ajudar essas pessoas a se livrar desses sabotadores.